Salve galera! O tema do vídeo de hoje é livre mercado, latifúndio e fome no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, quero como sempre agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. O seu apoio é fundamental para a gente manter esse trabalho. Note, nos últimos tempos no Brasil é perceptível o aumento do custo dos alimentos e, consequentemente, o crescimento da fome, que já vem numa crescente dos últimos 5 anos, desde que o governo Dilma colocou o banqueiro Joaquim Levy no Ministério da Fazenda para tocar o ajuste fiscal, potencializado com as ações de destruição da economia feitas pela Lava Jato. Você tem um crescimento do desemprego, da pobreza, da miséria, da fome, e todo esse projeto de austeridade que vem do governo Dilma se radicaliza no governo Temer e tem outra radicalização no governo Bolsonaro, vem aumentando o fenômeno da fome no Brasil. E é curioso que quando o preço do arroz, em primeiro lugar, mas não só, disparou, um bocado de liberal, tabacudo, besta, ridículo e burro pra caramba, fala, mas é a oferta e a demanda, é o mercado. Eu até comentei no Twitter, em várias postagens, como isso é uma desculpa safada, e os liberais ficaram indignados, Aquele bando de playboy que estuda na FGV, na PUC da vida, dizendo que eu não entendo de economia porque é a lei da oferta e da demanda. Tem várias coisas a serem ditas sobre isso. Primeira coisa, vários países como China e Vietnã tomaram medidas para impedir o aumento do preço dos alimentos e a fome. Aí alguém pode dizer assim, Júlio, mas China e Vietnã são países com estados dirigistas, ou outros podem dizer são estados socialistas, mas a Europa também fez. As medidas são muito simples. Frente a uma situação de ameaça da segurança alimentar, uma das primeiras medidas que todo mundo faz é restringir as exportações e direcionar a produção agrícola fundamentalmente para o mercado interno, para manter o preço estabilizado, ou então ativar o uso dos estoques públicos de grãos e cereais, que praticamente todos os países centrais do capitalismo e alguns países periféricos têm como política de segurança alimentar. Então o Estado mantém um estoque de grãos e cereais. Quando o preço aumenta, o Estado coloca esses grãos no mercado para reduzir o preço, ou então uma série de redes de aparelhos públicos, como restaurantes populares, que garante, mesmo com um relativo aumento do preço dos alimentos, que a população mais pobre, mais vulnerável, tem acesso à alimentação barata e de qualidade. Então veja, essa é a primeira coisa. O Brasil foi um dos poucos países do mundo que não tomou nenhuma medida de segurança alimentar frente à pandemia. Então é a primeira coisa que os liberais mentem e ocultam do debate. A segunda coisa é que tem uma determinação aqui mais estrutural, que é a prioridade da estrutura produtiva. O Brasil é um país de capitalismo independente, em que, como dinâmica intrínseca própria dessa estrutura de capitalismo independente, a economia é voltada para fora, para a acumulação capitalista mundial. Não é uma economia direcionada para atender as necessidades das amplas massas. O capitalismo, de maneira geral, não visa atender as necessidades humanas, mas sim gerar lucro. Mas os países de capitalismo central têm um mercado interno mais importante e o ciclo do capital fecha mais internamente. O ciclo do capital, de maneira bem básica, é aquele processo de produção, venda, colocar no mercado para vender e comprar, O mecanismo de dinheiro, mercadoria, dinheiro. Nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Itália, no Japão, na China e por aí vai, o papel do mercado interno no processo de fechamento do ciclo do capital é maior. Já em países como o Brasil, não. Então a economia que é voltada para fora e, historicamente, como um país que nunca democratizou o acesso à terra, a estrutura produtiva agrária brasileira, fundamentada no latifúndio, ainda que modernizado, ainda que com alta tecnologia, com crescimento da produtividade, mas continua sendo um latifúndio. Esse latifúndio, historicamente, não tem como prioridade produzir alimentos para o mercado interno, mas sim produzir matérias-primas e alimentos para as economias centrais do sistema capitalista. Então tem uma determinação mais estrutural que não é obra de Deus,
o fato de que a produção de soja cresce cada vez mais e a produção de feijão perde espaço. Isso é uma determinação da estrutura de propriedade privada latifundiária no capitalismo dependente, sustentado pelo Estado burguês e pelos governos de plantão, inclusive o governo do PT, o governo passado, em que o latifúndio se expandiu muito. Então, há um debate aqui sobre a configuração da estrutura produtiva da agricultura brasileira. Nós somos um dos maiores produtores de alimento do mundo e temos, segundo dados do IBGE, mais de 10 milhões de brasileiros passando fome. Existem alguns aspectos metodológicos que eu acho muito problemático na forma como o IBGE faz a coleta de dados, e o número, ao meu ver, seria muito maior usando a metodologia mais adequada. Uma segunda questão é, como eu disse, vários e vários países têm uma política de criar estoques públicos de grãos e cereais para evitar disparadas no preço de alimentos por causa de safras ruins, por causa de fenômenos naturais inesperados e qualquer outra eventualidade. No Brasil, desde o governo Temer, fundamentalmente, a política da CONAB de manutenção de grãos e cereais em estoques públicos como forma de manter o preço dos alimentos estáveis e impedir a fome vem sendo desmontada. Vai estar aparecendo aqui na tela, em sequência, o gráfico dos estoques públicos da CONAB de feijão, de arroz e de milho. Como vocês podem ver, o estoque público de feijão vem diminuindo, como está mostrando no gráfico. O estoque público de arroz vem diminuindo, beirando a zero, e o estoque público de milho também. Eu vou até dar um tempinho aqui para vocês olharem melhor o gráfico. Então note, os estoques públicos estão quase zerados. E a política de segurança alimentar no Brasil vem sendo desmontada nos últimos 5 anos de maneira assustadora. Evidentemente que tem algumas questões técnicas sobre a dificuldade de gerar estoques públicos de alguns grãos, até porque fundamentalmente existe uma política em que você só compra os grãos para formar estoques públicos quando o preço está em baixa e vende quando o preço está em alta. Só que isso em si já é uma política questionável, porque ela visa manter as oscilações de mercado dentro de uma margem mais controlada, mas ao mesmo tempo atender a população, sem que com isso interfira nos preços do mercado. Poderia-se ter, por exemplo, uma determinação governamental para propriedades a partir de X hectares e de X faturamento serem obrigadas a vender para o governo uma parte da sua produção abaixo do preço de mercado ou sem usufruir do lucro total possível para formar estoques públicos. Isso é plenamente possível, mas isso não é feito para não contrariar os interesses do latifúndio. Aliado a isso, a redução dos estoques públicos da CONAB, você tem uma ampliação da produção de soja, da produção agropecuária, da produção de milho para exportação e não para consumo interno. Então você tem uma reversão da estrutura produtiva no Brasil. Você tem cada vez menos agricultores, produtores, grandes latifúndios, grandes empresas interessados na produção de milho e arroz para o mercado interno, cada vez mais interessados na produção de soja, por exemplo, para exportação, produto que mantém uma alta demanda fundamentalmente por causa do consumo chinês. Paralelo a esse processo, você tem um abandono da agricultura familiar, que é a principal responsável pela produção para consumo interno. Então, de novo, desde o governo Temer, você tem um processo de desmonte das políticas que se chama de política de reforma agrária, mas não é bem de reforma agrária. As políticas de proteção e promoção da agricultura familiar, o apoio técnico de crédito, garantias de compras governamentais, aos assentamentos da reforma agrária, aos diversos pequenos e médios agricultores, que é essa galera que bota comida na nossa mesa. Não são os monopólios, a Bunge, Cargill e por aí vai, as empresas estrangeiras que vêm aqui produzir soja, os monopólios de capital estrangeiro francês que estão aqui, por exemplo, na zona da mata de Recife, atuando na área de produção de álcool, do plantio de cana-de-açúcar. Não é essa galera que garante o alimento. É a agricultura familiar. A agricultura familiar vem sendo desidratada de crédito, de apoio técnico, de políticas governamentais e de compras governamentais. Porque, note, uma das formas mais fundamentais de você garantir comida a baixo preço na mesa
do povo trabalhador é você estimular os setores que produzem fundamentalmente para o mercado interno. Como é que você estimula? Você estimula garantindo apoio técnico a partir de parcerias com universidades, com centros como Embrapa e por aí vai, fazendo com que custos de melhoramento de técnica de produção, de melhoramento genético, não sejam arcados pelos pequenos e médios agricultores, mas sejam tomados enquanto elemento público e custeado pelas universidades e institutos de pesquisa, a garantia de crédito barato, com prazo de vencimento estendido, políticas de garantia em caso de tragédias naturais ou mudanças radicais do clima que façam com que colheitas e safras sejam perdidas, para fazer com que os agricultores não entrem em falência por causa disso, e política de compras governamentais, né, garantidas, fazer com que, por exemplo, escolas, creches, universidades, restaurantes universitários das universidades e vários outros órgãos públicos deem prioridade a adquirir alimentos de assentamentos da reforma agrária, de pequenos e médios agricultores, da agricultura familiar. Esse tipo de política garante a manutenção e a expansão do setor, consequentemente uma oferta maior de alimentos. Além de que políticas de planejamento territorial, né? Porque existe no Brasil várias distorções, dado que, por exemplo, se você tem a região metropolitana do Recife, é necessário pensar a política agrícola do estado e da região metropolitana de acordo com as necessidades para, por exemplo, evitar de maneira desnecessária importar alimentos de outros estados que passa pelo circuito do transporte rodoviário, consequentemente pelo circuito do diesel, que é influenciado pelo dólar e que impacta no preço final do alimento. Ou seja, existe um conjunto de políticas públicas que garantem o barateamento e ampliação do acesso ao alimento ou não. E existe também um debate mais profundo sobre a estrutura produtiva e a propriedade da terra no Brasil e o papel do Brasil no comércio mundial de alimentos, né? Esse papel subordinado com a economia voltada para fora. Aí o liberal, safado, mentiroso, chega, não, isso é oferta e a demanda do mercado. Como se o mercado é isso, né? O mercado fosse Deus. Fosse Deus, ninguém pode fazer nada, é isso mesmo. E veja como o liberal é cínico. Esse povo adora falar de fome na Ucrânia, da União Soviética dos anos 30, como prova que socialismo é um horror, socialismo é uma tragédia, socialismo deve ser recusado. Aí quer dizer, a fome no socialismo, suposta ou real, é a prova que o socialismo não presta. Mas a fome no capitalismo é só a lei objetiva da economia, da oferta e da demanda do mercado e que ninguém pode fazer nada. Então, eles apresentam a economia como se fosse uma espécie de feira livre. Porque é isso, na feira livre, você vai comprar banana e tem muita gente vendendo banana, você vai poder pichinchar, você vai reclamar, você vai chegar, ei, pô, vende banana mais barata é isso, não compra com concorrente e tal, vai dar aquele chorinho, pode comprar a banana mais barata. Se tem poucas pessoas vendendo banana, você tendencialmente não vai comprar banana tão barata como se tivesse muitas. Isso para uma feira livre até funciona, só que isso numa economia nacional não é assim que funciona. Existe uma série de políticas que passa por compras governamentais, passa por crédito, passa por controle de exportações, passa por políticas públicas de segurança alimentar, passa por incentivo ou não à pequena e à média produção, enfim, uma série articulada de políticas. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns textos que debatem isso, que garantem mais ou menos alimentos. Alimentos de melhor qualidade ou alimentos de pior qualidade. Controle ou redução do preço dos alimentos ou disparada do preço dos alimentos. Então, falar que isso são leis objetivas do mercado serve para três coisas. Primeiro, banir do debate que o latifúndio é uma desgraça que precisa ser eliminado do Brasil com a reforma agrária radical. Segundo, banir do debate o papel subordinado e dependente da economia capitalista brasileira e a sua estrutura produtiva divorciada das amplas massas, como diria o grande Rui Mauro Marini. Terceiro, banir do debate o desmonte das políticas públicas de segurança alimentar que vêm sendo tomadas de maneira acelerada desde o governo golpista do Michel Temer e que se radicaliza agora com o governo Bolsonaro. E aí, note, o Brasil, no
último mandato do governo FHC, uma criança morria a cada 5 minutos de fome. O Brasil vivia verdadeiras tragédias de fome. Com os governos petistas, mesmo sem uma reforma agrária, a situação alimentar no Brasil melhorou bastante, dentre outras coisas, porque o governo petista deu alguma prioridade a mais às políticas de segurança alimentar, ainda que não de soberania alimentar. Com o golpe contra Dilma, essas políticas vêm sendo desmontadas e, no contexto de pandemia, a gravidade desse desmonte ficou escancarado. Então veja, a fome não é consequência das leis objetivas do mercado. A fome é consequência, em primeiro lugar, do capitalismo dependente, consequência, em segundo lugar, do desmonte das políticas públicas de segurança alimentar. E um sistema econômico e político de um país que é um dos maiores produtores do mundo de alimento, que não consegue garantir a alimentação do seu povo, que tem mais de 10 milhões de brasileiros e números oficiais do IBGE passando fome, esse sistema merece morrer, como diria Fanon. Fanon disse que um sistema que não garante a humanidade do homem merece perecer. O sistema capitalista dependente brasileiro merece morrer, porque com tanta riqueza, com tanta terra produtiva e fértil, milhões de brasileiros não têm o que comer e isso só piora com o aumento do desemprego, redução da renda, corte em políticas sociais, políticas de privatização, políticas de desestímulo ao emprego formal. Então é necessário fazer um debate sério e qualificado em defesa das políticas de segurança alimentar, de soberania alimentar, da reforma agrária e a defesa de uma revolução socialista no Brasil para reverter essa estrutura produtiva que não garante básico do básico para o nosso povo e dizer sempre e necessário: meu querido liberal, você está errado. Como estão sempre errados, né? Mas é de sacanagem, na sua maioria. Não é erro teórico, não. É sacanagem, é interesse de classe sendo encoberto por esses discursos aí desse povo que fica vendo anarcapitalista no YouTube. Aí fica vendo anarcapitalista no YouTube e fica falando besteira, né? Se assistisse nosso canal, o caminho talvez estivesse melhor. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, ouvir o Revolu Show, conferir os cursos do Classe Esquerda, conferir os cupons de desconto que estão aqui na descrição do vídeo do canal. Beijos e até a próxima.